Sheik bilionário encontra Chica pobre no lugar errado. Mas o que acontece depois mudará tudo. Maria, uma jovem de 22 anos, cresceu em um bairro simples da cidade de Marrakech. Seus cabelos castanhos desgrenhados e pele bronzeada traíam suas origens humildes. Com seu sorriso tímido e olhos grandes cheios de esperança, ela passava os dias vendendo flores no mercado local. A vida nunca foi fácil, mas Maria sonhava em um dia deixar aquele mundo atrás e viver algo grandioso. Foi em uma manhã ensolarada, enquanto organizava suas flores, que tudo mudou. O perfume doce das rosas misturava-se ao aroma forte do café árabe que fervia nas barracas vizinhas. Os sons vibrantes do mercado ecoavam ao seu redor, vozes de um mundo que parecia distante. De repente, um rugido de motor interrompeu sua atenção. "Olha que carro!" exclamou uma vendedora, apontando. Quando Maria virou a cabeça, um luxuoso carro esportivo de cor dourada parou. A porta se abriu, revelando um homem alto e imponente, com uma roupa tradicional e um olhar penetrante. Era Rashid, o bilionário conhecido por sua riqueza sem limites e seu estilo de vida extravagante. Maria sentiu um nó na garganta ao perceber que estava no lugar errado. A moradora mais humilde do mercado, diante do sheik mais cobiçado do país. Os olhares da multidão se viraram para ela, murmurando em sussurros e risadas silenciosas. "Qual é o seu nome?" perguntou Rashid, com uma voz que ressoava como música. "Maria", respondeu ela, quase sem voz, enquanto sentia as bochechas queimarem de vergonha. Rashid inclinou-se um pouco para a frente, como se estivesse realmente interessado. O sol refletia no seu relógio de ouro, e Maria não pôde evitar se sentir como uma gota de água em um deserto imenso. A enorme diferença entre eles era gritantemente clara, e a pressão de sua condição social a sufocava. "Você sabe que precisa cuidar melhor dessas flores?" ele comentou, pegando uma rosa que estava quase murcha. "Flores são como sonhos, precisam de atenção." Ela sorriu timidamente, mas a realidade da sua vida a dominava. Como poderia ele se importar com algo tão pequeno e insignificante em comparação com sua vida de riquezas e excessos? "Eu vou tentar", Maria respondeu, mas a insegurança fazia sua voz tremer levemente. Mas antes que pudesse terminar a frase, Rashid se afastou, olhando para o lado, como se houvesse algo que o distraísse. Um olhar furtivo. A multidão aumentou, a curiosidade fervilhando no ar espesso. Um grito repentino cortou a atmosfera densa. "Cuidado!" Era uma mulher da multidão, mas o que aconteceu a seguir transformou a curiosidade em pânico. Uma tempestade de intrigas se formou, e Maria ficou presa no centro. O olhar de Rashid se voltou para ela novamente, mas havia algo mais profundo nos olhos dele. Um mistério que não conseguia decifrar e que faria com que seus destinos se entrelaçassem de forma inesperada. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava lá,
paralisada pelo pânico. O grito ecoou, crescendo em intensidade. Olhos dela, grandes e cheios de incerteza, estavam fixos em Rashid, que agora parecia intenso, uma rocha inabalável. Em meio ao caos, a multidão começou a se agitar. Pessoas empurravam umas às outras, tentando entender o que estava acontecendo. O coração de Maria batia forte, como se quisesse escapar do seu peito. O que foi aquilo? Uma mulher no meio da multidão começou a chorar. O desespero dela era contagiante. Por favor, não deixem ela se machucar. Maria pensou, o rosto empalidecendo. Ela não sabia o que fazer. Queria correr, mas se sentia presa, como se o chão tivesse se transformado em areia movediça. Rashid olhou ao redor. Seu semblante era sério, as sobrancelhas franzidas. Então, de repente, ele gritou: "Afaste-se! Eu sou um sheik bilionário e não vou permitir que ninguém se machuque." Sua voz, normalmente suave, agora era um comando, ecoando como trovão. O caos se acalmou momentaneamente, mas a tensão no ar era palpável. Maria viu Rashid se aproximar da mulher que chorava. Ele a segurou pelos ombros, trazendo-a para mais perto. Olhos de Rashid brilharam com uma ferocidade inesperada. "O que aconteceu?" Ele perguntou, sua voz tremendo, mas controlada. Maria não podia ouvir o que a mulher dizia, mas viu a expressão de Rashid mudar de interesse para confusão e, por fim, horror. O que poderia ser tão grave? Ela se aproximou um pouco mais, sem pensar, atraída pela energia entre eles. A mulher começou a falar descontroladamente, gesticulando. Maria não conseguia entender todas as palavras, mas algumas frases saltaram aos seus ouvidos. "Segredo, sua família está em perigo." Uma onda de frio percorreu a espinha de Maria. Rashid então se afastou, seus olhos agora repletos de determinação. A tensão estava de volta, mas era diferente. A culpa e a responsabilidade colhiam nele como uma tempestade prestes a estourar. "O que você sabe?" ele exigiu. O tom de desafios de Rashid era inconfundível. Nesse momento, o céu ameaçou desabar. Um carro preto e opaco acelerou, interrompendo a cena. O ruído ensurdecedor disparou um novo medo. A mulher gritou: "Cuidado!" E todos recuaram, como se uma bomba tivesse sido lançada. Maria sentiu tudo rodar. Quis gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O carro deslizou para perto de Rashid, e homens de terno escuro saíram dele, com olhares ameaçadores. Ela soube, naquele instante, que o mundo dela se desmoronava. Rashid avançou, como se fosse um leão, enfrentando a ameaça. A multidão estava em silêncio, mas Maria podia sentir a tensão pulsando na atmosfera. A mulher da multidão começou a balançar a cabeça em desespero, sussurrando palavras que fugiam do controle. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um homem se virou, encarando Maria. Um sorriso de desdém se formou em seus lábios. Você não deveria estar aqui." E por um breve momento, o olhar dele penetrava em sua alma, como se soubesse algo. O que ele queria dizer? O que Maria tinha a ver com tudo isso? Ela sentiu seu coração acelerar. A pressão aumentava no peito. Uma verdade impactante estava prestes a ser revelada. E a incerteza estava a ponto de engoli-la. Maria não tinha ideia de que sua vida mudaria para sempre, mas uma coisa era clara. Ela havia acabado de entrar em um jogo muito maior do que a capacidade dela de compreender. E enquanto o carro fazia um retorno abrupto,
deixando rastros de borracha no chão quente de Marrakech, Maria se perguntou: o que mais ela ainda não sabia sobre si mesma? Maria ainda estava em estado de choque. O carro preto que acelerou em direção à multidão parecia ter surgido do nada, como se o caos já não fosse suficiente. As pessoas ao seu redor recuavam, olhos arregalados e corações acelerados. O homem de terno escuro que a encarou a fez sentir uma onda de medo. Por que ele a olhava daquele jeito? O que ele sabia sobre ela? Rashid estava distante, mas seu olhar profundo estava fixo no carro. Ele parecia uma figura imponente, mas havia um toque de vulnerabilidade que Maria nunca tinha visto antes. Ao mesmo tempo, a expressão dele era determinada, como um líder pronto para proteger seu povo. Os homens do carro desceram em um movimento brusco. As roupas caras e os olhares ferozes deixaram claro que eles não estavam ali para brincadeiras. Um deles, um homem robusto com uma cicatriz no rosto, caminhou em direção a Rashid. Havia tensão no ar, algo prestes a explodir. Maria sentiu um frio na espinha. Ela só queria se esconder. O medo a envolvia como um cobertor pesado, mas algo mais a mantinha ali. Uma determinação, uma curiosidade, uma vontade de saber a verdade que a cercava. Você não deveria estar aqui, o homem com a cicatriz disse, e suas palavras ecoaram no coração de Maria. Ela franziu a testa. O que isso significava? Rashid não recuou. Se você tem algo a dizer, diga-me. Não se esconda atrás de ameaças. O tom dele era desafiador. A multidão observava em um silêncio tenso, os rostos expressando uma mistura de espanto e expectativa. Você vai se arrepender, o homem respondeu, um sorriso sombrio escorrendo em seu rosto. Maria piscou, o nó na garganta apertando ainda mais. Aquilo não era apenas uma briga, era pessoal. No entanto, quando o homem se virou para ela, algo em sua expressão mudou. E você, garota? Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Seu passado, ele volta para te assombrar. O olhar penetrante dele a fez sentir uma reverberação de medo e confusão. Que passado? O que ele queria dizer? O som da multidão se intensificou. As vozes misturavam-se em murmúrios apressados. Maria não conseguia se mover, como se o chão tivesse se transformado em cimento. O que você sabe sobre mim? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. O homem de terno escuro hesitou, como se estivesse avaliando suas palavras. Então, ele se aproximou mais um passo. Você não é quem pensa que é, Maria. A conexão entre vocês é mais forte do que imagina. E com isso, ele deu um passo para trás, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Rashid ficou paralisado, os olhos se estreitando. O que você está insinuando? A raiva dele era palpável, uma tempestade se formando na atmosfera. Maria sentiu o coração acelerar. O que você sabe sobre minha família? O que você sabe sobre mim? As palavras saíram antes que ela pensasse. O homem não respondeu, mas estava claro que ele tinha a chave para algo que ela havia perdido há muito tempo. O caos se instalou novamente. Mais carros começaram a chegar, iluminando a cena com faróis brilhantes. A multidão se dispersou em pânico, mas Maria permaneceu parada, olhando para Rashid, esperando uma reação. Novo medo, nova confusão. Um aviso? Uma conexão escondida entre ela e Rashid? E qual era o segredo devastador que estava prestes a ser revelado?
A adrenalina pulsava em suas veias, e o desejo de descobrir a verdade subsistia. Nesse momento, no meio da confusão, Maria notou uma figura familiar na multidão. Someone que ela nunca esperaria ver ali. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, a procurando com desespero. A pressão aumentava em seu peito. O que sua mãe sabia? O que ela tinha escondido? A reviravolta estava se aproximando. Maria respirou fundo, a incerteza dominando sua mente. O passado estava prestes a explodir, e ela não sabia se estava pronta. Maria sentiu o mundo tremer em torno dela. O olhar do homem de terno escuro era como uma lâmina afiada cortando o ar. O coração dela batia descontrolado. O que ele queria dizer com "seu passado volta para te assombrar"? Suas mãos estavam trêmulas e o nó na garganta parecia quase insuportável. A multidão se agitava. As pessoas sussurravam, algumas até se afastando, como se estivessem presenciando um acidente. Maria olhou novamente para sua mãe, que agora estava à beira das lágrimas, correndo em direção a ela. O desespero nos olhos da mulher era um grito silencioso. E enquanto tudo isso acontecia, Rashid, agora um sheik bilionário determinado, encarava aquele homem com uma ferocidade que Maria não havia visto antes. Era como se a vida dele dependesse daquela situação. "O que esse homem sabe sobre mim?" Maria sussurrou, mas ninguém parecia ouvir. Rashid se voltou para ela, a intensidade de seu olhar fazendo o ar ao redor parecer denso. Era uma mistura de amor e preocupação. Ele também estava dançando no limiar do desespero. "Maria, ouça!" Rashid começou, mas foi interrompido. A mulher com a cicatriz, mais uma vez olhou para Maria. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir." Ela repetiu, com um tom quase profético, chocada. Maria lembrou-se de fragmentos de conversas de infância, histórias que sua mãe sempre disse para evitar certos lugares e pessoas. E então, em um movimento rápido, a mãe de Maria estava ao seu lado, segurando seu rosto com as mãos. "Maria, você precisa saber a verdade." O olhar dela transbordava de algo profundo, algo que Maria não conseguia compreender completamente. "A nossa família." A mãe exultou, como se as palavras ficassem presas em sua garganta. "Nós não somos quem você pensa que somos." Um frio percorria a espinha de Maria. Como assim? O mundo dela estava em ruínas. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu como um eco perdido em meio ao caos. A mãe olhou para Rashid. A tensão entre eles era palpável. Maria sentiu a respiração pesada, como se o ar tivesse desaparecido. "O que aconteceu entre vocês?" Tensou. Rashid se aproximou, mas a mulher de terno escuro o interrompeu. "É melhor você se afastar, Sheik. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina." O homem então virou-se novamente para Maria, e sua expressão era sombria, quase triunfante. "Sua história vai se entrelaçar com a dele de forma que você nunca imaginou." Maria piscou várias vezes, confusa. "A minha história e a dele? O que isso significa?" Sua mente girava enquanto as palavras ecoavam, cada vez mais distorcidas e alarmantes. E então, a mãe de Maria deu um passo adiante. Ela respirou fundo, a voz agora firme. "Você é mais importante do que sabe, minha filha. Sua verdadeira identidade, a conexão que você tem com ele, isso não é apenas coincidência." Um silêncio profundo caiu sobre a multidão, como se o universo tivesse parado. Maria
queria entender. Mas o medo estava crescendo. Um barulho alto ecoou ao fundo. O carro preto que chegara começou a dar marcha ré. Os homens nele estavam prestes a fazer algo. Maria! Rashid gritou. O olhar dele estava cheio de urgência. E nesse momento, a mulher da cicatriz olhou para Maria e sorriu. O sorriso não era bom. Prepare-se, ela disse, quase como um aviso. Você vai descobrir quem você realmente é. E então, tudo virou. A multidão foi tomada por um pânico avassalador. Maria estava sem palavras, presa entre o passado, o presente e um futuro incerto, à mercê de revelações que poderiam mudar tudo. O homem de terno se virou mais uma vez, e com um sorriso. Enigmático, disse. O espetáculo só está começando, querida. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma verdade devastadora estava prestes a emergir, e com uma última olhada para sua mãe, o olhar dela se preenchendo de terror e amor, Maria soube que estava prestes a cruzar um limite do qual não poderia voltar. Maria sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A tensão era palpável. O homem de terno escuro a encarava com aquele sorriso enigmático. E cada palavra dele parecia mais um golpe. O espetáculo só está começando, querida. A frase ressoou como um eco, pesada e carregada de ameaças. Rashid, assistindo à cena, se moveu rapidamente em direção a Maria e sua mãe. Ele podia sentir o desespero dela, a angústia na expressão dela queimando em seu peito. Mas antes que pudesse chegar mais perto, o homem de cicatriz ergueu a mão. Espere, Sheikh. Há mais a ser dito. A verdade não pode ser ignorada. Era como se uma bomba prestes a explodir estivesse iminente. Maria olhou para a mãe, expectativa e medo se misturando. Mãe, o que ele quer dizer? Sua voz, quase um grito, estava cheia de incerteza. A mãe de Maria estava pálida, mas firme. Ela respirou fundo. As palavras a seguir não vinham fáceis. Deixe-me explicar, Maria. A nossa história, ela é mais complicada do que você pode imaginar. Maria estava perdida. Estrondos de fundo, murmúrios crescentes da multidão. O quê? Poderia ser mais complicado do que já era? Sua vida foi planejada desde o começo. A mãe continuou, o olhar fixo na filha. Você vem de uma linhagem que se estende além do que sabemos. O homem de terno se inclinou para frente, como se estivesse esperando para ver a reação de Maria. Exatamente, ele interveio, a voz suave, mas poderosa. Você pertence a um mundo que nem mesmo sabe que existe, e não pode ignorar seu legado. Maria sentiu um frio na espinha. Legado? Que legado? A cada palavra, o nó na garganta se apertava. A multidão estava em suspense. O homem sorriu, satisfeito. Você é a chave, Maria. A chave para o poder que poderia mudar tudo. Rashid, por outro lado, não é apenas um sheik a passeio. Ele está profundamente envolvido nessa história. Maria olhou para Rashid, tanta intensidade nos olhos dele. Ele tentou se aproximar mais uma vez, mas o homem de cicatriz se colocou entre eles. Você deve escolher, Maria. Você quer saber a verdade ou prefere viver na ignorância? A multidão estava em silêncio, exceto por alguns sussurros nervosos. O coração de Maria batia forte, suas mãos trêmulas. Ela se sentia arrastada para um abismo que não compreendia.
Escolher? Ela exclamou, confusa. Como posso escolher algo que eu nem sei o que é? A mãe de Maria teve um momento de hesitação. Você deve confiar em mim, minha filha. Eu prometo que vou te explicar tudo, mas estamos em perigo. E a voz do homem se elevou, cortando a conversa. O que você acha que encontrou aqui não é nada perto do que realmente está em jogo. Um grito repentino perto da multidão fez todos olharem para o lado. Um grupo de homens armados havia surgido, avançando rapidamente. A confusão reinava novamente, o caos tomando forma. Maria sentiu a adrenalina disparar. Mãe! Rashid! O que fazemos agora? Rashid se virou. Seu olhar estava firme, mas havia um lampejo de medo, algo que Maria nunca tinha percebido nele antes. O homem de cicatriz alinhou a expressão, como se estivesse esperando aquele momento. Estamos prestes a descobrir quem realmente você é, Maria. Ele disse com uma estreitada pesada que parecia um ultimato. E enquanto os homens armados se aproximavam, Maria percebeu. O destino dela estava entrelaçado com a verdade. E esta verdade poderia ser devastadora. A multidão estava prestes a explodir em pânico, mas algo dentro dela a impulsionou a ficar firme. O coração de Maria batia. O caos se intensificava ao seu redor, e ela sentia o peso de todas as olhares sobre ela. A verdade ou a ignorância? Ela se perguntou, mas de repente, outra revelação golpeou seu coração. Segurando a mão da mãe, a incerteza consumia Maria, e a pergunta se tornou sua única certeza. O que mais você esconde, mãe? Nesse instante de tensão, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta dos carros se abriu em um movimento brusco. E com isso, tudo o que ela pensava saber estava prestes a mudar para sempre. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos ao redor parecia ganhar vida e a tensão estava no ar como uma tempestade prestes a se desatar. O homem de terno escuro a olhava com um sorriso que não prometia nada de bom. O espetáculo só está começando, querida. A frase soou como um eco, repleta de ameaças veladas. Rashid avançou em direção a ela, seus olhos cheios de determinação. Mas o homem cicatrizado ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar. Espere, ordenou ele, a voz ressoando como um trovão. Há mais a ser revelado. O coração de Maria batia descompassadamente. Ela olhou para a mãe, que estava à beira das lágrimas, lutando contra um desespero silencioso. O que estava prestes a ser revelado? A atmosfera estava carregada de promessas quebradas e segredos obscuros. Mãe, por favor, o que ele quer dizer? A voz dela saiu quase como um grito, e o medo encheu o espaço. A mãe hesitou. A expressão dela era de uma dor que Maria nunca havia visto. O homem ao lado de Rashid fez um movimento brusco, atraindo a atenção da multidão que estava em silêncio, fazendo murmúrios ansiosos. Sua vida não é o que você pensa, a mãe começou, sua voz trêmula. Você vem de uma linhagem que, se descoberta, pode mudar não apenas seu destino, mas o de muitos. Maria sentiu seu coração parar por um instante. Linhagem? Destino? O que isso significava? Você precisa ouvi-la, Maria. Rashid cortou, tentando se aproximar novamente. Mas o homem de cicatriz o bloqueou. O sheik pode se interessar pela verdade, mas será mais difícil para você, querida. Algumas verdades podem ser dolorosas. O homem sorriu, evidente prazer em suas palavras. E então, a realidade começou a desmoronar.
A mãe de Maria se virou, os olhos dela refletindo uma determinação que a filha nunca viu. Eu fui forçada a esconder a verdade, Maria, ela disse, a voz agora clara. Sua verdadeira origem é: você é filha de uma grande família de... Um grito cortou o ar. A multidão começou a se agitar quando homens armados apareciam, avançando rapidamente. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, buscando fuga. Mas Maria estava paralisada, absorvendo cada palavra. O que você está dizendo, mãe? Ela fez, a pressão no peito crescendo. Você é filha de um dos mais poderosos líderes de um clã. No Oriente, as palavras da mãe soaram como uma bomba, pesada e devastadora. O mundo de Maria desmoronou em um instante. Um murmúrio percorreu a multidão. Rashid ficou em silêncio, como se estivesse tentando desvendar aquilo. Sua família tem inimigos poderosos. É por isso que, quando você nasceu, estávamos em perigo. A mãe explicou, e lágrimas escorriam pelo rosto dela. Nós fugimos para te proteger. Maria piscou, tentando processar. A vida dela até então parecia uma mentira. E Rashid, o que ele pensava sobre isso? O homem de terno escuro, satisfeito, olhou para Maria. Você não sabe a quantidade de poder que possui. E isso atrairá uma guerra que você não pediu. Pouco a pouco, a confusão se transformou em terror. A situação estava prestes a sair de controle. Os homens armados se aproximavam e o espaço começava a encolher. Mãe, o que faremos? Maria estava em pânico, as mãos trêmulas. Você precisa decidir, Maria. A mãe respondeu, a urgência na voz dela. Sua vida corre perigo. E agora, um estrondo interrompeu a fala dela. Um carro começou a avançar, voando em direção à multidão. As pessoas gritaram, e a cena se tornou um verdadeiro caos. Rashid agarrou Maria pela mão, puxando-a para perto. Fique comigo, Maria. Não posso deixar que você se machuque, ele exclamou, a preocupação nos olhos dele misturada com determinação. Mas o homem de cicatriz riu. Você pode tentar protegê-la, Sheikh, mas a verdade não pode ser evitada. O passado está de volta para cobrar a dívida. E com essas palavras, um novo medo invadiu o coração de Maria. Corações acelerados, vozes gritantes. O que mais havia escondido? E enquanto a multidão se dispersava, Maria percebeu que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. Qual seria o preço da verdade? O caos se intensificava, e o futuro era um abismo escuro. Maria tragou em seco, sentindo que tudo poderia desabar a qualquer momento. Era um ponto sem retorno. E então, com um último olhar para Rashid, ela entendeu. Os segredos estavam prestes a serem revelados. E o que ela descobrisse mudaria tudo para sempre. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos ao redor parecia ganhar vida, e a tensão estava no ar como uma tempestade prestes a se desatar. O homem de terno escuro a olhava com um sorriso que não prometia nada de bom. O espetáculo só está começando, querida. A frase soou como um eco, repleta de ameaças veladas. Rashid avançou em direção a ela, seus olhos cheios de determinação. Mas o homem cicatrizado ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar. Espere, ordenou ele, a voz ressoando como um trovão. Há mais a ser revelado.
O coração de Maria batia descompassadamente. Ela olhou para a mãe, que estava à beira das lágrimas, lutando contra um desespero silencioso. O que estava prestes a ser revelado? A atmosfera estava carregada de promessas quebradas e segredos obscuros. Mãe, por favor. O que ele quer dizer? A voz dela saiu quase como um grito, e o medo encheu o espaço. A mãe hesitou. A expressão dela era de uma dor que Maria nunca havia visto. O homem, ao lado de Rashid, fez um movimento brusco, atraindo a atenção da multidão que estava em silêncio, fazendo murmúrios ansiosos. Sua vida não é o que você pensa. A mãe começou, sua voz trêmula. Você vem de uma linhagem que, se descoberta, pode mudar não apenas seu destino, mas o de muitos. Maria sentiu seu coração parar por um instante. Linhagem, destino, o que isso significava? Você precisa ouvi-la, Maria. Rashid cortou, tentando se aproximar novamente. Mas o homem de cicatriz o bloqueou. O sheik pode se interessar pela verdade, mas será mais difícil para você, querida. Algumas verdades podem ser dolorosas. O homem sorriu, evidente prazer em suas palavras. E então, a realidade começou a desmoronar. A mãe de Maria se virou, os olhos dela refletindo uma determinação que a filha nunca viu. Eu fui forçada a esconder a verdade, Maria. Ela disse, a voz agora clara. Sua verdadeira origem é: você é filha de uma grande família de... Um grito cortou o ar. A multidão começou a se agitar quando homens armados apareciam, avançando rapidamente. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, buscando fuga. Mas Maria estava paralisada, absorvendo cada palavra. O que você está dizendo, mãe? Ela fez, a pressão no peito crescendo. Você é filha de um dos mais poderosos líderes de um clã no Oriente. As palavras da mãe soaram como uma bomba, pesada e devastadora. O mundo de Maria desmoronou em um instante. Um murmúrio percorreu a multidão. Rashid ficou em silêncio, como se estivesse tentando desvendar aquilo. Sua família tem inimigos poderosos. É por isso que quando você nasceu, estávamos em perigo. A mãe explicou. E lágrimas escorriam pelo rosto dela. Nós fugimos para te proteger. Maria piscou, tentando processar. A vida dela até então parecia uma mentira. E Rashid? O que ele pensava sobre isso? O homem de terno escuro, satisfeito, olhou para Maria. Você não sabe a quantidade de poder que possui. E isso atrairá uma guerra que você não pediu. Pouco a pouco, a confusão se transformou em terror. A situação estava prestes a sair de controle. Os homens armados se aproximavam e o espaço começava a encolher. Mãe, o que faremos? Maria estava em pânico, as mãos trêmulas. Você precisa decidir, Maria. A mãe respondeu, a urgência na voz dela. Sua vida corre perigo. E agora? Um estrondo interrompeu a fala dela. Um carro começou a avançar, voando em direção à multidão. As pessoas gritaram, e a cena se tornou um verdadeiro caos. Rashid agarrou Maria pela mão, puxando-a para perto. Fique comigo, Maria. Não posso deixar que você se machuque, ele exclamou, a preocupação nos olhos dele misturada com determinação. Mas o homem de cicatriz riu. Você pode tentar protegê-la, Sheik, mas a verdade não pode ser evitada. O passado está de volta para cobrar a dívida. E com essas palavras, um novo medo invadiu o coração de Maria. Corações acelerados, vozes gritantes. O que mais havia escondido? E enquanto a multidão se dispersava,
Maria percebeu que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. Qual seria o preço da verdade? O caos se intensificava e o futuro era um abismo escuro. Maria tragou em seco, sentindo que tudo poderia desabar a qualquer momento. Foi então que, em meio ao som ensurdecedor do motor do carro, uma figura familiar surgiu na multidão. O coração de Maria parou. Era Amir, seu irmão desaparecido há anos. Ele estava ali, não como um mero espectador, mas com um olhar ferido e decidido. "Maria!" ele gritou, atravessando a massa de gente. "Eu tenho que te contar a verdade." O tempo parecia parar. O mundo ao redor desmoronava. E agora Amir, o irmão que ela nunca conseguiu esquecer, estava prestes a entrar em cena. A tensão aumentava. O que ele teria a dizer? E por que ele estava ali agora nesse momento crucial? A multidão virou a atenção para ele. Os murmúrios aumentaram. Maria sentiu o peso de todos os olhares, suas emoções explodindo em uma tempestade. Rashid se virou, os olhos fixos no irmão dela, confuso. O homem de cicatriz começou a sorrir, como se estivesse esperando por esse momento. "O passado está vindo à tona, Maria", sussurrou o homem. "E você não está pronta para o que vem a seguir." E assim, enquanto Amir se aproximava, Maria sabia que as respostas estavam a um passo de distância. Mas a dúvida e o medo a consumiam. O que a verdade poderia trazer era um ponto sem retorno. E a revelação estava prestes a explodir. Maria estava paralisada, o olhar fixo em Amir, seu irmão desaparecido. O caos ao redor parecia estar em um segundo plano agora. Tudo o que ela podia sentir era a presença surpreendente dele. "Amir!" ela gritou a voz alta, recheada de incredulidade. "Você está aqui!" Ele se aproximou, os olhos cheios de dor e urgência. A multidão ao redor deles estava em um frenesi, mas o coração de Maria pulsava apenas por aquela figura familiar. "Você não sabe o perigo que corre", Amir disse, um tom de desespero em cada palavra. Maria percebeu que ele estava ofegante. Ele tinha corrido. Rashid ficou parado, confuso, observando a interação. O homem de terno, com a cicatriz, observava tudo com um sorriso satisfeito. "O que você está fazendo aqui, Amir?" Maria perguntou, tentando entender. "O que está acontecendo?" A verdade precisa ser revelada." Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra um peso enorme sobre os ombros. "Não é só sobre você. É muito maior do que imagina." A multidão começou a murmurar novamente. Olhares curiosos e ansiosos se voltaram para eles. O homem de cicatriz avançou, colocando-se entre eles. "Cale-se. Isso não é lugar para revelações." Ele mandou, mas Amir não recuou. "Você não pode esconder isso para sempre, Maria." Ele insistiu, abrindo os braços como se estivesse prestes a contar tudo. Nesse instante, a mãe de Maria se aproximou, gritando: "Amir, não faça isso!" A súplica dela cortou o ar, mas as palavras já estavam no ar. "Mãe?" Maria olhou entre os dois, confusa. "O quê?" "Ele quer dizer, você é a chave, Maria", Amir exclamou, as palavras abandonadas como uma bomba no meio da confusão. A multidão parecia densa ao redor deles agora, a tensão aumentando. "Não", a mãe disse, os lábios trêmulos. "Você não entende os riscos." Mas Amir não se deixou abater. "Eles estão vindo para te pegar, Maria", insistiu, sua voz forte como um trovão. "A herança que você carrega não é apenas dignidade, é poder."
Eles não vão parar até te encontrarem. Rashid começou a se mover em direção a Maria, a urgência em seu olhar. Mas o homem de cicatriz o deteve com um gesto. O que você sabe? Rashid exigiu, a voz carregada de autoridade. Amir encarou Rashid, então voltou seu olhar intenso para Maria. Você tem um legado que desconhece. Um clã que quer te capturar. Eles são mais poderosos do que você pode imaginar. E eu? Ele hesitou, a voz falhando. Eu sou responsável por isso. As palavras ecoaram em meio ao pânico. Maria sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, o medo se expandindo cada vez mais. Fui eu quem os traiu. Por isso, nossa família foi forçada a fugir. A revelação caiu como uma bomba, o ar ao redor dela se esgotando. O olhar de Maria se fixou em Amir, uma onda de choque e raiva a inundando. Como você pôde? Ela sussurrou, a dor no peito quase insuportável. Eu não sabia, ele protestou, parecendo desesperado. Achei que estava fazendo o melhor para nós. Eles prometem riqueza, poder. O homem de cicatriz começou a rir, um som baixo e frio. Essa história é melhor do que eu esperava, ele disse, os olhos brilhando com malícia. A multidão agora estava em um completo frenesi, as vozes ecoando em um mural de ansiedade e pavor. Rashid, mais perto, segurou a mão de Maria. A força dele parecia um abrigo no confuso mar de emoções. Temos que sair daqui, Rashid falou, a voz firme. A chegada deles não pode ser ignorada. Amir começou a olhar ao redor, percebendo a gravidade da situação. E foi quando a porta do carro preto se abriu lentamente. A tensão cresceu. A figura de um homem alto e em conflito começou a sair. Está na hora de acertar as contas, Maria, ele gritou, seus olhos fixando a figura dela. Maria sentiu o sangue congelar nas veias. O tempo parecia parar, e a realidade começou a desmoronar ao redor dela. Agora, não era apenas sobre poder ou legado, mas sobre a vida e a morte. Maria respirou fundo, o medo a consumindo. O que mais você esconde, Amir? Ela gritou, a voz tremendo. E antes que alguém respondesse, uma explosão ecoou ao fundo, e tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. Maria estava paralisada, o olhar fixo em Amir, seu irmão desaparecido. O caos ao redor parecia estar em um segundo plano agora. Tudo o que ela podia sentir era a presença surpreendente dele. Amir! Ela gritou, a voz alta e recheada de incredulidade. Você está aqui! Ele se aproximou, os olhos cheios de dor e urgência. A multidão ao redor estava em frenesi, mas o coração de Maria pulsava apenas por aquela figura familiar. Você não sabe o perigo que corre, Amir disse, um tom de desespero em cada palavra. Maria percebeu que ele estava ofegante. Ele tinha corrido. Rashid ficou parado, confuso, observando a interação. O homem de terno com a cicatriz observava tudo com um sorriso satisfeito. O que você está fazendo aqui, Amir? Maria perguntou, tentando entender. O que está acontecendo? A verdade precisa ser revelada. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra um peso enorme sobre os ombros. Não é só sobre você. É muito maior do que imagina. A multidão começou a murmurar novamente. Olhares curiosos e ansiosos se voltaram para eles. O homem de cicatriz avançou, colocando-se entre eles. Cale-se, isso não é lugar para revelações, ele mandou, mas Amir não recuou. Você não pode esconder isso para sempre, Maria.
insistiu, abrindo os braços como se estivesse prestes a contar tudo. Nesse instante, a mãe de Maria se aproximou, gritando: Amir, não faça isso! A súplica dela cortou o ar, mas as palavras já estavam no ar. Mãe? Maria olhou entre os dois confusa. O que ele quer dizer? Você é a chave, Maria! Amir exclamou, as palavras abandonadas como uma bomba no meio da confusão. A multidão parecia densa ao redor deles agora, a tensão aumentando. Não, a mãe disse, os lábios trêmulos. Você não entende os riscos. Mas Amir não se deixou abater. Eles estão vindo para te pegar, Maria, insistiu, sua voz forte como um trovão. A herança que você carrega não é apenas dignidade, é poder. Eles não vão parar até te encontrarem. Rashid começou a se mover em direção a Maria, a urgência em seu olhar. Mas o homem de cicatriz o deteve com um gesto. O que você sabe? Rashid exigiu, a voz carregada de autoridade. Amir encarou Rashid, então voltou seu olhar intenso para Maria. Você tem um legado que desconhece. Um clã que quer te capturar. Eles são mais poderosos do que você pode imaginar. E ele hesitou, a voz falhando. Eu sou responsável por isso. As palavras ecoaram em meio ao pânico. Maria sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Perguntou, o medo se expandindo cada vez mais. Fui eu quem os traiu. Por isso, nossa família foi forçada a fugir. A revelação caiu como uma bomba, o ar ao redor dela se esgotando. O olhar de Maria se fixou em Amir, uma onda de choque e raiva a inundando. Como você pôde? Sussurrou a dor no peito quase insuportável. Eu não sabia, ele protestou, parecendo desesperado. Achei que estava fazendo o melhor para nós. Eles prometem riqueza, poder. O homem de cicatriz começou a rir, um som baixo e frio. Essa história é melhor do que eu esperava, disse, os olhos brilhando com malícia. A multidão agora estava em um completo frenesi, as vozes ecoando em um mural de ansiedade e pavor. Rashid, mais perto, segurou a mão de Maria. A força dele parecia um abrigo no confuso mar de emoções. Temos que sair daqui, Rashid falou, a voz firme. A chegada deles não pode ser ignorada. Amir começou a olhar ao redor, percebendo a gravidade da situação. E foi quando a porta do carro preto se abriu lentamente. A tensão cresceu. A figura de um homem alto e em conflito começou a sair. Está na hora de acertar as contas, Maria. Ele gritou, seus olhos fixando a figura dela. Maria sentiu o sangue congelar nas veias. O tempo parecia parar e a realidade começou a desmoronar ao redor dela. Agora, não era apenas sobre poder ou legado, mas sobre a vida e a morte. Maria respirou fundo, o medo a consumindo. O que mais você esconde, Amir? Gritou a voz tremendo. E antes que alguém respondesse, uma explosão ecoou ao fundo. A multidão gritou. O caos tomou conta. Mas no meio daquela confusão, Maria viu o homem alto se aproximar, com um olhar que dizia tudo. Ele era alguém do passado, alguém que todos pensavam que estava morto, o pai dela. Foi nesse momento que tudo mudou. A verdade estava prestes a ser revelada. E o peso das ações passadas ameaçava destruir o que restava da família. E com isso, Maria sentiu que seu destino estava mais ameaçado do que nunca. O que ele queria? O que poderia acontecer agora que tudo estava prestes a ser exposto? Ela estava prestes a descobrir a verdade que mudaria tudo. Mas a que custo?
Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos repleto de gritos e desespero ao redor dela parecia amplificado pelo peso da verdade que estava prestes a ser revelada. Amir, seu irmão, a encarava com olhos intensos, um misto de dor e urgência. O homem de terno escuro, com sua expressão sarcástica, gritava a todos que o ouviam: "Está na hora de acertar as contas, Maria." Naquele instante, a figura do pai de Maria, que todos pensavam estar morto, emergiu da multidão. O olhar dele era uma tempestade de emoções, e suas mãos tremiam ao se aproximar. "Pai," Maria sentiu suas pernas fraquejarem. "O que você está fazendo aqui?" Confusão e o medo a consumiam, misturados com um vislumbre de esperança. Seu pai estava vivo. "Eu nunca te abandonei, minha filha. Eu estava lutando contra eles, defendendo você." Ele falava com um tom firme, mas o cansaço e sua voz era inegável. As palavras de Amir ecoavam na cabeça de Maria. A herança, o legado, a traição, tudo se misturava em um turbilhão de sentimentos. Ela olhou para Rashid e viu a determinação em seus olhos. "Temos que ir, Maria," ele gritou, puxando-a para perto. Mas Amir se colocou entre eles, numa tentativa de proteger a irmã. "Vocês não entendem. O clã está vindo. O que eu fiz foi uma loucura, Maria." Amir estava à beira das lágrimas, mas o homem de cicatriz ria, como se estivesse presenciando um espetáculo. "Não será tão fácil escapar. A verdade tem um jeito de encontrar as pessoas." Nesse momento, a figura imponente de um novo carro e outro homem surgiram na cena. A massa ficou tensa e apreensiva. O homem de cicatriz logo mudou sua expressão, percebendo que aquela situação não ia terminar bem para ele. As sirenes da polícia podiam ser ouvidas ao fundo, e os olhos de Maria estavam fixos em seu pai. "O que vamos fazer?" ela perguntou, o desespero em sua voz. "Enfrentá-los. Não fugiremos mais." Ele respondeu, o olhar firme, agora mais forte do que nunca. Juntos, eles formaram uma barreira. Rashid, ao lado de Maria e Amir, junto à sua mãe. A unidade da família começou a recuperar a força que havia se perdido. As sombras do passado se tornavam mais claras e Maria percebeu o que realmente estava em jogo. Ela não era apenas uma garota de flores. Havia algo muito maior, um legado que não podia ser ignorado. "O que vamos descobrir hoje pode mudar tudo," Amir disse, sua voz agora cheia de coragem. O clã rival se aproximava. Mas Maria sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. O peso do que estava prestes a acontecer poderia ser pesado, mas ao lado dela estava a família, e isso significava que juntos eles poderiam suportar qualquer tempestade. As portas do carro se abriram e, em um movimento ágil, eles tomaram posição. O homem de terno começou a gritar ordens. E antes que a tensão pudesse estourar, o líder do clã rival se adiantou, o rosto cheio de desdém. "Você realmente acha que pode mudar seu destino, Maria?" A voz dele era um sussurro satânico. Maria se manteve firme, respirando fundo. "Eu sou a filha de um homem que não teme a verdade. Estamos prontos para lutar." E com isso, a cena se transformou em um campo de batalha em potencial. Maria e sua família estavam prestes a enfrentar tudo o que haviam escondido por tanto tempo, revelando não apenas seu legado, mas a força que sempre estiveram destinados a ter. Então, com um último olhar para seus amados, ela sorriu, um misto de esperança e determinação. "Não importa o que aconteça,
Nós enfrentaremos isso juntos. As palavras ecoaram e a intensidade aumentou no ar. O que mais poderia surgir daquela batalha? O mistério ainda permanecia, um eco de incertezas que aguardavam para ser reveladas. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inundar os comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você vale a pena.